Vou começar a gravar, comecei a gravar. Então, sejam bem-vindos aí à nossa aula de hoje. Vou aqui já dar um share aqui no screen, né? Vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, tá aí, tá vazia. Agora eu vou abrir aqui a matéria do esforço corona. Fenômenos de transportes. Aula 5, viu? O cara que perguntou aí, ó. Aliás, eu vou entrar como se eu estivesse fazendo igual vocês aqui, ó. Pronto, entrei. Como é que vocês deveriam ter estudado? Porque o colega falou que não achou a página 6 e 7 para ler sobre comportas. Como é que você deveria ter feito? Olha só. Vamos entender aqui, ó. Mecânica de fluidos, que era o nome de antigamente, né? Acho que eu posso até mudar isso aqui, colocar fenômeno de transportes. Enfim, como é que eu faria isso? Aqui, fenômenos dos transportes. Mudar aqui mudar o nome aqui para ficar tranquilo, né? Porque agora mudou o nome, o MEC mudou o nome. Então, fenômenos dos transportes, Aragão. Aqui, você está aqui dentro do Google Class, né? Você tem que achar aqui o PDF da aula 5. Eu expliquei direitinho na aula passada. Você pode ir lá no Google Class. Você pode ir no YouTube para você perceber que eu falei direitinho lá. Então, eu estou procurando aqui o PDF da aula 5. Olha só, eu achei. Aula 5 de fluidos. Ó, cliquei. Está abrindo a aula 5. Pronto. Na aula 5, a gente tem a matéria que é o empuxo, medidores de pressão, onde a gente viu o tubo em U. Também aqui no finalzinho vai ter um estudo de comportas que eu fiz. Tá? Então, a gente vai falar de... Entendeu? O colega aí perguntou, ó, tá aqui, ó. A página 6 e 7 que eu falei é a página 6 do meu PDF. Olha o númerozinho que tá aqui embaixo, ó, 6. Página 6 e 7. Porque o estudo detalhado... Ops, que coisa estranha. Esse estudo detalhado, ó, que tá no finalzinho da página 7 em diante, eu não terminei de escrever as equações aí, entendeu? Eu não coloquei as equações aí. Ou coloquei? Peraí. Ah, bom, vou descobrir hoje, eu não lembro. Faz 2 anos que eu fiz isso aí. Então, a gente vai introduzir hoje comportas, a gente vai até fazer um exercício que tem aqui embaixo já, ó. Tem um exercício resolvido aqui embaixo já de comportas. Provavelmente vai ser o que vai cair na prova mesmo. Porque, né, vocês já vão ver como é que faz aqui. Eu quero, claro, que vocês sempre estejam acompanhando a matéria direitinho, tá? Então, vamos lá, vamos estudar comportas. Eu vou abrir o PDF aqui na minha computador mesmo, porque fica mais fácil para mim circular, né? Você viu quando eu fui tentar circular ali? Muito ruim. Professor, o senhor sabe como vai funcionar a prova? Se vai continuar as mesmas datas? Não sei de prova ainda. Vou até perguntar para a Carla aqui agora, ó. Vou perguntar para a coordenadora aqui agora. Como é que é? Falar assim, tem aluno perguntando de prova. Oi, Carla. Tem alunos perguntando sobre avaliação. Ela deve estar dando aula, né? Perguntando aqui para ela já respondendo. Ok. Estou aqui perguntando. Perfeito. Gente, a gente não tem prova marcada ainda, não tem previsão para essas coisas, tá? Beleza. Então, fica despreocupado. Por enquanto, é só ir fazendo essas aulas devagarzinho aqui, de boa, mantendo a cabeça sã, né? Mantendo tudo em paz. Então, vamos lá, vamos falar de comportas, né? O que é uma comporta? Uma comporta é uma barreira que você tem embaixo d'água. Tá? É uma barreira que você tem embaixo d'água. O estudo de comportas, no fundo, vai ser o estudo das forças que os fluidos fazem em objetos que estão submersos. Né? Então, quando você fala assim, estudo de comportas, o que é isso? Né? É o estudo, então, né, da dinâmica, não da dinâmica, da estática, né? Dos fluidos, dos objetos que estão submersos. Então, olha só, por exemplo, aqui,
essa figura que está aí na sua tela, ó, olha essa figura aqui. Essa figura aqui, ela representa aqui um objeto triangular, que é esse aqui, ó. E é como se isso aqui fosse de cimento, é como se isso aqui fosse de concreto, entendeu? Isso aí é uma barreira. É, tipo barreira que tem em represa, essas coisas, né? É uma barreira. Você tem um lado aqui que está sofrendo força de líquido, né? E você tem aqui o resto da barreira física, que é o resto do triângulo aqui, tá bom? E estudo de força que o fluido está fazendo nesse objeto aqui. Então, tem uma força sendo feita nesse objeto, né? Aqui no desenho, a gente vai imaginar, olha só, olha aqui, ó. Aqui no desenho, a gente pode imaginar essa força da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, isso mesmo. Então, a gente tem que ver algumas coisas aqui, ó. Quais são a primeira condição, a primeira coisa que a gente vai perceber quando a gente está estudando comporta? A primeira hipótese. Nossa, acabei de fazer exercício físico, vou estar lento, vou estar esquecendo as palavras tudo. A gente vai considerar um fluido estático, tá? Não existem forças tangenciais. As forças são perpendiculares, senão haveria movimento de placas. O que isso quer dizer? Aqui a barreira embaixo d'água, ó. Melhor, vou pegar aqui um pouquinho de física. Tá aqui a barreira embaixo d'água. Não tem forças tangenciais. Quer dizer, como o fluido não está movimentando lá e não tem movimento interno no fluido, a gente não tem forças ao longo do plano, né, definido pelo objeto. A gente só vai ter forças perpendiculares, tá bom? A gente só tem forças perpendiculares atuando no meu objeto sólido que está submerso. Pessoas, o que vocês sabem sobre força perpendicular? Elas causam pressão, não é verdade? Então, em cada ponto desse objeto, vai ter uma pressão sendo aplicada. Tá bom? Vai ter uma pressão sendo aplicada. Aí agora faz um favor para mim. Lembra uma coisa para mim que eu estou esquecido. Eu estou com fluido estático e eu tenho as pressões ao longo da profundidade, elas são iguais? É uma pergunta. Não. Ao longo da profundidade, na medida que você vai baixando, na medida que você vai ficando mais profundo, pressão mais vai submerso, aumentando. a pressão vai aumentando. Lei de Stevin, né? Isso. A variação da pressão é proporcional à variação da profundidade. Então, o que acontece, então, é que nessa comporta aqui, você vai ter mais forças de pressão atuando embaixo, quanto mais profundo, né, for o objeto, se você estiver no objeto, né? Então, você tem um objeto que está perto, a parte do objeto que está perto da superfície vai estar sofrendo forças devido ao fluido que são menores do que as forças que estão atuando embaixo, não é verdade? É verdade. É verdade. Né? Então, vamos ler aqui, então, no material aqui, ó. Então, a primeira coisa é isso. A gente vai considerar apenas forças tangenciais, tá? Se a pressão estiver uniformemente distribuída na superfície, a força sobre essa superfície seria fácil calcular. Por quê? Ué, força é pressão vezes área, né, gente? Pressão é força por área, né? Pressão é força por área. Então, a força é pressão vezes área. O que eu estou dizendo aí, né, nesse texto, é que se em todos os pontos da superfície tivesse atuando a mesma força, poderia chamar essa força de força média sobre a superfície. E então, a pressão é justamente calculada com a força média dividida pelo valor da área da superfície. Se a força fosse a mesma, só que não é, porque esse objeto está submerso, eu tenho mais força aqui embaixo. Então, o que a gente faz? A gente raciocina um pouco e integra. A gente vai integrar as forças, né? A gente tem que integrar na altura para calcular as forças, certo? A gente vai ver isso aí, ó. Então, continuando lendo aqui, ó. Se a pressão estiver uniformemente distribuída na superfície, a força seria P vezes A. E poderia ser entendida como aplicada no centro de gravidade do corpo. Olha, por favor, eu quero que vocês entendam bem isso aqui. Vocês já viram o centro de gravidade? Não porque o professor de mecânica dos sólidos de vocês sou eu, né? Então, mas vocês têm uma noção do que é um centro de gravidade, gente? Lá de Física 1, talvez o professor já tenha falado. É o ponto G. Exatamente. É o centro de gravidade, é o ponto G do corpo. Ai, meu Deus do céu. Vou continuar nessa linha de raciocínio? Vamos lá, então. A gente aprendeu assim, ponto G.
Não, gravidade começa com G, né? Não, tudo bem, não vou entrar nessa linha de raciocínio aí, não. Bom, o centro de gravidade, gente, ele é um ponto que pode estar no corpo ou não, tá? Tal que estudar a dinâmica desse ponto equivale a estudar a dinâmica do corpo, né? O centro de gravidade ele tem essa propriedade especial que você pode considerar todas as forças que estão atuando no corpo, independentemente de onde elas estão atuando, você pode considerar todas como se estivessem atuando no centro de gravidade, tá? Como se estivesse atuando no centro de gravidade. E de tal forma que, fazendo isso, os cálculos ainda são corretos. Não entendi, Aragão. Não. Não. Imagine você jogando um bumerangue. Imagine se você tivesse que estudar, Renan, o movimento de um bumerangue. Bumerangue é um objeto torto, assim, e você teria Sim. um problema muito grande para estudar o movimento do bumerangue, porque quando você joga o bumerangue, além do bumerangue fazer uma curva no espaço, ele está girando sobre um centro que está se movimentando no espaço também. É um movimento muito complexo você estudar o movimento do bumerangue, entendeu? Mas ainda assim você percebe que ele... Translação? Alguém falou comigo aí? E tipo rotação e translação? Ele está desempenhando ao mesmo tempo uma rotação e uma translação. Exatamente, é um movimento complexo. Aí você pode se fazer essa pergunta, a seguinte pergunta, ó, será que tem jeito de simplificar o estudo do movimento do bumerangue? Tem sim. Com relação à translação, pelo menos, se você considerar que todas as forças que estão atuando no bumerangue estão concentradas em um ponto só, que é chamado de centro de gravidade, você vai conseguir estudar o movimento do bumerangue, pelo menos a translação, você vai conseguir estudar satisfatoriamente. Você pode considerar todas as forças que estão atuando no corpo em um ponto só. Que ponto seria esse? O centro de gravidade. Essa é a propriedade desse ponto, né? E isso também é válido para o torque, tá? O centro de gravidade é um ponto onde, se você considerar todos os torques, né, o binário com relação a esse ponto, você vai conseguir descrever a rotação também. Enfim, eu estou falando conceitos aqui, talvez sejam um pouco complexos para eu simplesmente estar falando aqui. Eu deveria estar no quadro mostrando alguma coisa, né? Então, com um objeto mostrando para vocês. Mas o centro de gravidade, gente, que às vezes é confundido com o centro de massa, né? O centro de gravidade é isso, é um ponto do corpo, né? Em que você pode considerar todas as forças atuando nesse ponto e ainda assim todas as suas contas ficarem corretas. Beleza? Isso é que é o centro de gravidade. O ponto de gravidade é zero? O centro de gravidade é zero? Bom, não sei. O centro de gravidade é um ponto, cara. Um centro de gravidade é um ponto num corpo. Olha, eu não vou me estender sobre a matéria centro de gravidade, sabe por quê? Porque isso é matéria, né? Isso é exatamente a próxima matéria. Quando a gente terminar de ver torque, lá em mecânica dos sólidos, a gente vai ver o quê? Centro de gravidade. O seu umbigo, Renan, é o ponto de gravidade seu. Oi? O seu umbigo é o ponto de gravidade seu. Esse aqui seria a cabeça dele. É do humano, né? Não sei do seu. Então, o centro de gravidade de um ser humano se localiza mais ou menos na região pélvica mesmo, assim, né? Entre o umbigo ali. No caso do Renan, tem que ser um pouco quadril, mais no pescoço, porque a massa da cabeça se iguala à massa do corpo. Uma propriedade geral. Gente, eu falei que eu não ia falar sobre centro de gravidade, mas só para lembrar, uma propriedade geral de um centro de gravidade é que, né, em geral, ele está mais próximo de onde tem mais massa. Né? Em geral, ele está mais próximo de onde tem mais massa. Tá vendo esse celular aqui? Você pode considerar ele mais ou menos uma massa mais ou menos distribuída uniformemente aqui dentro. Então, o centro de gravidade dele vai estar no centro dele, porque a massa está distribuída de forma igual. Certo? O centro de gravidade, inclusive o centro de gravidade é um ponto no corpo no qual você consegue, se você aplicar força naquele ponto, você consegue equilibrar aquele corpo. O centro de gravidade tem essa propriedade, né? O centro de gravidade seria o centroide? Agora, num objeto que não é uniforme, olha esse objeto aqui, ó. Controle do meu controle do ventilador aqui, ó.
se liga, ele tem mais massa aqui embaixo, percebe que ele é mais fino em cima do que embaixo? Então, o centro de gravidade desse corpo aqui vai estar na região central? Não. Vai estar mais próximo de onde tem mais massa. Então, ele vai estar um pouquinho mais para baixo da metade dele, entendeu? Para você saber exatamente onde é o ponto correto do centro de gravidade desse corpo, você teria que fazer o quê? Você teria que fazer uma integral, que eu vou ensinar vocês a fazer lá no curso de Mecânica dos Sólidos, lá na aula de Mecânica dos Sólidos, tá? É uma integralzinha lá, que todo mundo vai fazer esse ano, várias vezes, vai cair na prova. Professor Aragão, Oi. o senhor tá ouvindo? Tô! Eu queria entender essa relação, essa relação do centro da gravidade com a pressão que está sendo atuada da água na vertical, né, no caso, sobre essa parede. Então, beleza. Utilizar isso, o centro de gravidade, para encontrar a pressão? Sim. Eu vou introduzir para vocês uma ideia aqui agora. Olha, e ela tá explicada nesse tópico 2 aqui, ó. A ideia que eu preciso que vocês entendam tá explicadinha aqui nessa frase aqui. Eu vou ajudar vocês a interpretar essa frase aqui, tá? Olha, o que ela tá dizendo, ó. Antes de ler aqui, o Matheus, acho que foi o Matheus. Matheus, o que eu acabei de falar sobre o centro de gravidade? O centro de gravidade é um ponto do corpo onde você, para estudar o movimento do corpo, poderia considerar que todas as forças estão atuando nele, não é? Certo. Isso aí é o centro de gravidade. Então tá, lembrado isso, vamos ler essa frase aqui, ó. Se a pressão estiver uniformemente distribuída na superfície, a força sobre essa superfície seria P vezes A. Verdade. Né? Uhum. E poderia ser entendida como aplicada no centro de gravidade. Então, o que a gente está dizendo? Se a força fosse constante em qualquer ponto aqui do corpo, se a força fosse constante em qualquer ponto aqui do corpo, a gente poderia considerar a força aplicada no centro de gravidade, que é esse pontinho aqui, ó. Na figura é esse pontinho aqui, que é chamado de centro de gravidade. Tá vendo que ele é centro de gravidade? Chamado centro de gravidade é esse pontinho aqui, ó. Na representação desse desenho aí, né, gente? Mas olha o que ele vai falar agora, ó. Entretanto, como a pressão varia com a profundidade... Gente, esse microfone aí tá falando junto comigo, tá difícil. Dá um mute nele aí, por favor. Ó, entretanto, como a pressão varia com a profundidade, existirão maiores pressões nos pontos em maior profundidade. Existirão maiores pressões nos pontos em maior profundidade. E por isto, o ponto de aplicação da força resultante irá se localizar abaixo do centro de gravidade. Olha isso, gente. Que coisa legal, hein? Quando a gente está estudando comporta, a gente vai ter o chamado centro de gravidade e também vai ter chamado o centro das pressões. Entenderam aqui, ó? Se as forças atuando nesse corpo fossem uniformes, se fosse a mesma força ao longo das profundidades, a gente poderia considerar a força atuando nesse ponto aqui, ó. Só que como nas maiores profundidades tem maior força, aparece, a gente tem para fazer a conta, né? Quando você faz a conta, na verdade, você pode mostrar isso matematicamente, o ponto, né, para o estudo da aplicação da força em uma comporta não é o centro de gravidade. É chamado de centro de pressões. É o centro das pressões, CP. Então, a gente vai ter aqui, ó, quando está estudando comporta, você tem o centro de gravidade e você tem o centro das pressões. Tudo bem? Em gases, mesmo na vertical, a pressão aplicada pode ser considerada constante sobre todo o objeto. Isso é um dado também. Quando é gás, tá, gente? Então, isso aqui a gente está estudando comporta especificamente para quando a gente está trabalhando com fluidos. Quando a gente está trabalhando com fluidos. Tá bom? Porque quando é gases, a gente pode considerar a pressão. Lembra que a pressão não varia com a altura muito? Para você variação no gás, por exemplo, você tem que ter distâncias na ordem de quilômetros, né? Para você ver variação de pressão em gás. Você tem que ter distâncias na ordem de quilômetros de forma geral. Só que para fluido, né? Para fluido líquido, né? Então, aí você pode ter pequenas dimensões e já dá diferença de pressão. Então, agora a gente vai considerar as comportas. Então, esse raciocínio aqui, gente, essa frasezinha 2 aqui, o meu tópico 2 aqui, foi só para introduzir para vocês a ideia de centro das pressões.
Eu quero que alguém aí me fale o que entendeu de centro das pressões. Eu vou falar e depois a pessoa vê se formula aí. O centro da pressão, tá? É um ponto de aplicação da força resultante quando eu estiver estudando comportas. É porque quando eu estou estudando uma comporta, tem forças maiores atuando nas regiões mais fundas. Então, o centro de pressão ele é sempre mais baixo do que o centro de gravidade. Esse centro de pressão vai ser onde eu vou aplicar a minha força resultante na comporta para fazer os cálculos, por exemplo, de torque. Tá? Então, esse aí que é o centro de pressão. Eu gostaria que vocês entendessem esse conceito. É só a ideia de que existe um novo ponto. Qual o ponto? Centro de pressões. O que são as comportas, né, gente? Comportas são objetos que estão embaixo da água. A colega perguntou aqui, a colega, né? Então, olha só, vou colocar aqui, comportas, ó. Vamos ver figuras aqui, imagens de comportas. Olha aqui que são as comportas, ó. Isso aqui são exemplos de comportas, são esses objetos, né? São objetos que ficam ali embaixo da água, represando a água, por exemplo, né? Isso aqui tudo Eu trava a água. Oi? Isso aqui são comportas, né? A gente está vendo exemplo de vários comportas, apesar de que ainda não vi um perfil aqui de uma comporta para ficar bem explicadinho, para você ver que aquele desenho nosso ali está representando exatamente essas coisas aqui. Na verdade, esse cálculo que o senhor faz é o mesmo cálculo que o pessoal faz das barragens, né? Por isso que muitas rompem. Às vezes eles não fazem o cálculo certo, seria isso? Porque a barragem é como se fosse uma comporta, né? A barragem é como Ela se fosse uma sente a comporta. pressão, isso, ela sente a pressão do líquido, do fluido que está nela. Então, se a pressão for maior do que o calculado, ela vai arrebentar, né? Vai. Olha aqui, ó. Olha essa foto aqui. Tomara que eu abri aqui uma foto. Olha essa foto aqui, ó. Essa aqui é uma foto de uma barragem. Tá vendo aqui? A colega que apertou aqui com a comporta. A água fica de um lado, aqui. Aí você tem um objeto sólido, né, que está barrando a passagem dessa água. Aí essa água aqui, esse objeto aqui, que aqui está escrito como barragem, né? É esse objeto aí que na nossa figura está sendo representado por esse triângulo aqui, ó. Esse aqui é a nossa comporta, é nosso modelinho de comporta, entendeu aí, colega que perguntou? A gente está estudando uma comporta de qualquer natureza. Isso aqui, ó, a gente não está entrando em detalhes sobre a composição, qual material que está sendo feita essa comporta. A gente está estudando aspectos gerais de comportas, né? Qual o primeiro aspecto geral de uma comporta? Não compreendi o seu desenho. Esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui que não foi compreendido? Sim. Ah, tá. Puxa. Vou ligar o meu CorelDRAW aqui e vou tentar fazer o desenho aqui, porque a colega não está entendendo. Ela está falando no chat. No chat aqui, né? Então, vamos entender o desenho, porque ele é importante, né? É como se fosse a barragem mesmo, a barragem não tem uma forma assim, ó. Ela não tem uma forma triangular. Vocês nunca perceberam que a barragem ela é mais, ela é maiorzinha na base. Tá ruim de explicar isso aqui. Na verdade, ela deve estar confundindo o lado de olhar. Essa barragem ela está com a visão lateral. Às vezes, exatamente. falando isso, ela entenda. Realmente, o colega falou bem. A visão daquela barragem ali é visão lateral. Oxe, pensei que eu ia poder mover esse cara. Olha aqui, ó, querida. Seja quem for que está perguntando aí. Ó, essa aqui é uma foto tosca de uma barragem, ó. Como é que seria isso aqui na vida real? Isso aqui é uma visão lateral, né? A água estaria tipo aqui assim, ó. A água estaria bem aqui assim, sabe? Batendo aqui assim. A água estaria aqui, e aqui, isso aqui seria cimento. Sei lá, não é cimento, é concreto, né? Eu não sei o material que faz a barragem, mas isso aqui seria tipo um bloqueio para a água não passar para o lado de lá. Isso aqui é a barragem, entendeu? Viu, colega? Cadê o chat aqui? Entendi? Ah, beleza, entendeu. Então, beleza. Aí lá no nosso PDF, ele está representado só assim, ó. Está representado aqui assim, entendeu? Isso aqui, ó, é como se fosse esse objeto aqui, ó.
Esse objeto aqui, e a água ficaria aqui do lado esquerdo, né? Se foi o colega que acabou de falar aí. Tudo bem, gente? Então, tá ótimo. Ok. Bora para frente, então. Então, a gente entendeu aí a figura da comporta, né? E aí, agora aqui que tem alguns elementos aqui, ó. Tem alguns elementos nessa figura aqui, ó. Aqui é o centro de gravidade, aqui é o centro das pressões. Tá? Olha essa figurinha pequenininha aqui, ó. O centro de gravidade está aqui e o centro das pressões está aqui, ó. A distância entre a superfície e o centro de gravidade é esse H barra aqui, ó. Esse H barra aqui. E a distância entre a superfície e o centro de pressão é chamada de H, de altura do centro de pressão, entendeu? A altura do centro de pressão. Então, a gente tem aqui a altura do centro de gravidade, a localização do centro de gravidade, e a gente tem aqui a altura do centro de pressão. São duas alturas que são diferentes. Professor, tem centro de gravidade em 2 lugares aí, no caso? É que são duas figuras, né? Aqui tem um triângulo aqui ABC, que é um pedaço da barragem. Aqui é só para ensinar para você essas duas medidas aqui. E isso aqui é uma outra, vai entrar em outro raciocínio. O que ele está querendo dizer aqui, ó, essa figura aqui? É porque nessa figura, quando o cara vai fazer um livro, ele tenta incluir o máximo de informação possível dentro da mesma figura, né? Porque no livro lá, o espaço é dinheiro, né? Ah, entendi. Otimizando. Então ele tenta colocar o máximo de informação possível dentro da figura. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Na profundidade H qualquer, pessoal, profundidade H, qual é a pressão efetiva a uma profundidade H? É gama vezes H. Qual é a pressão na profundidade H? Qual é a pressão? É o peso específico vezes a carga de pressão, né? O peso específico vezes a altura, a profundidade. Então, qual é a pressão a uma profundidade? É o peso específico do fluido vezes a própria profundidade, né? Isso aí vem lá de carga de pressão, vem da lei de Stevens. Então, foi o que foi dito aqui, ó. A partir da superfície livre, a pressão efetiva na profundidade H é gama vezes H, ou seja, varia linearmente com a altura. Então, a pressão varia linearmente com a altura. Quanto mais profundo, maior a pressão, isso a gente já sabe. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou parar essa aula agora, tá? Porque agora a aula já vai desaparecer daqui a pouquinho. Eu já vou colocar um novo link lá no Google Class e também lá na nossa plataforma, tá bom? Para a gente continuar a nossa aula aqui, tudo bem? Porque agora aqui vai vir um cálculozinho que a gente vai ter que aprender a fazer, tá bom? Então, eu já vou desligar aqui a aula, a gente continua daqui a... Mandei 2 imagens pro senhor aí no chat aí, ó, diretamente pro senhor. Isso foi uma foto que a gente tirou, uma visita técnica que a gente fez lá na usina de Itaipu. É bem isso que o senhor estava falando, sobre o formato da comporta e tal. Dá uma olhada aí. Maravilha. Deixa eu só... Vou tentar aqui, então, olhar agora antes, porque eu não sei... Talvez se eu desligar aqui a... eu vou fazer um download. O senhor vai desligar e já vai abrir a outra página ou vai desligar e esperar um pouquinho para abrir? Como que vai ser? Não, vai ser agora para 8h40. Eu já vou desligar e dar o link para vocês de novo automaticamente. Porque não tem o tempo de exercício, a gente não está fazendo exercício ainda, né? Eu estou explicando matéria, então vai ser automático. Beleza? Beleza. Então, daqui a 2 minutinhos a gente continua. Como é que eu faço? Stop share. End meeting. 30 alunos.